efeito prodrômico da sentença penal, onde já se viu, você sabe do que se trata? Bem, o efeito prodrômico é um efeito indireto, né? Quando tratamos do efeito prodrômico propriamente dito, estamos nos referindo a um efeito indireto que é gerado pelo ato administrativo. Lá no direito administrativo temos os atos complexos, que decorre da conjugação de duas vontades administrativas que formam um ato, sem haver uma imposição de uma vontade sobre outra. São vontades distintas, igualmente independentes, autônomas, que se juntam para formar o ato. Um exemplo seria uma nomeação de ministro do STF, por exemplo. Então, o efeito prodrômico do ato administrativo surge quando a prática do ato administrativo por uma autoridade faz surgir para outra autoridade a obrigação de se manifestar. Quando o presidente da República nomeia um ministro do STF, surge para o Senado Federal a obrigação de se manifestar sobre a nomeação do ministro do STF, né, validando ela ou não. Então, com isso, no efeito, perceba que esse não é o ato esperado, não é o efeito esperado do ato. O efeito direto é o quê? A nomeação e o empossamento do ministro do STF. O efeito esperado não é a manifestação desse segundo órgão, por isso é um efeito indireto, um efeito secundário do ato administrativo. Na sentença penal, transportando a ideia do efeito prodrômico para a sentença penal, nós temos a ideia da non reformatio impejus, né, ou a proibição de agravamento da situação do réu, a proibição de reforma pior ao réu, indireta, porque o efeito prodrômico vai acontecer, a doutrina vai falar que o efeito prodrômico da sentença penal se manifesta pela reformatio impejus, né? Eu particularmente vejo que ele se manifesta na ideia da reformatio impejus indireta, quando o tribunal anula uma decisão ou cassa um julgamento, ou numa revisão criminal, cassa a decisão do magistrado de primeiro grau em recurso exclusivo da defesa, fazendo gerar para o magistrado a obrigação de prolatar uma nova sentença, mais atento àqueles limites da sentença anterior. Ou seja, a nova sentença não pode ser mais gravosa para o réu, uma vez que o recurso era exclusivo da defesa. Ainda que anulado, ainda que cassado o julgamento, por exemplo, por incompetência e remetido para o juiz competente, ou numa revisão criminal, né, modificar uma questão envolvendo aí um direito probatório, remete para o julgamento do juiz singular, de outro juiz singular, deve haver o quê? Deve haver o respeito aos limites anteriores impostos naquela sentença. Então, esse é o efeito prodrômico da sentença penal. No caso de anulação do julgamento em recurso exclusivo da defesa, o novo julgamento, a nova sentença fica vinculada aos limites colocados na sentença anulada.